Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. O Paracatu Rural participou em maio do 2º Seminário Tendências do Agronegócio, organizado pelo Sebrae e Irriganor em Unai, que levou a discussão sobre 2 importantes temas: irrigação e sustentabilidade. Um dos palestrantes do seminário foi Décio Zilberstein, engenheiro agrônomo, professor da USP, na área de Economia e Estratégia das Organizações do Agronegócio e de Cooperativas, que ministrou a palestra com o título Cooperativa, Ferramenta de Proteção ao Produtor Rural. Décio inicia com uma pergunta: por que cooperamos? O que eu vou compartilhar com vocês é algo que nos últimos 30 anos a nossa equipe sempre teve uma preocupação de estudar as organizações cooperativas. Elas são muito importantes, nós ouvimos a importância do cooperativismo de crédito. Eu queria expandir um pouco, trabalhar um pouco com vocês, vários aqui, lideranças cooperativistas ou membros de cooperativas, alguns tópicos para a gente pensar juntos. E para a gente fazer isso, eu vou falar um pouquinho sobre 5 pontos apenas que me preocupam. Um é sobre por que nós cooperamos. O segundo, falar um pouco de alguns problemas que as cooperativas tipicamente têm. Falar sobre as cooperativas versus as empresas não cooperativas. E um pouco olhar para o futuro, o que será uma cooperativa quando nós avançarmos com essa agricultura que eu vou chamar, e muitos chamam da agricultura 4.0, não é? Eu quero começar falando da origem da cooperação. E para falar da origem da cooperação, eu compartilho com vocês a seguinte ideia: tem 2 razões pelas quais o ser humano coopera. Talvez, se nós olharmos lá nas origens do ser humano, aqueles grupos que viviam na Europa, eles eram clãs e eles cooperavam para se defender. Então, uma primeira razão para a gente cooperar tem a ver com a defesa. Os animais fazem isso também. Uma segunda razão que nós temos para cooperar é para a gente gerar valor. A primeira razão, que é da defesa, permanece até hoje. Quando nós estamos enfrentando algum perigo, a gente se aglutina. Os agricultores também. A segunda razão, que é a razão para gerar valor, tem uma implicação muito importante. Nós precisamos de ter organização que permita que nós atuemos em conjunto para gerar valor. A cooperação pode não ser um ato espontâneo, ele tem que ser também induzido. E por isso nós necessitamos da organização. As cooperativas realizam com muita clareza esses 2 propósitos. O objetivo de defender o produtor, se olharmos as cooperativas agrícolas. Claro que há outros ramos do cooperativismo, mas a defesa do produtor é muito importante. E a segunda, que é a busca de valor, as cooperativas, muitas cooperativas no Brasil têm conseguido fazer. Nós temos vários casos de sucesso que vocês conhecem e nós temos alguns casos de insucesso que é importante que nós apreciemos para a gente aprender com os insucessos de algumas organizações. Portanto, com isso eu fecho o que eu estou chamando na nossa primeira mensagem, a lição 1. A lição 1 é: a cooperativa existe para gerar valor. Quando gera valor, a cooperativa existe para ter uma regra muito transparente para dividir o valor gerado entre aqueles que cooperaram. Então, o primeiro ponto, que é gerar valor e ter uma regra para dividir esse valor gerado. Esse primeiro item me leva a pensar: será que a gente encontra alguma regularidade entre aquelas cooperativas que têm sucesso? A nossa equipe lá na universidade, fizemos pelo menos nos últimos anos os estudos de caso de umas 20 grandes cooperativas brasileiras, algumas até pequenas também, mas cooperativas que nos interessaram de estudar.
O que eu vou compartilhar com vocês representa um pouco aquilo que a gente aprendeu com as cooperativas, identificando as razões do sucesso. Cooperativa forte, cooperado forte e vice-versa. Parece óbvio, e é, mas nem sempre é real. Principalmente em épocas economicamente tumultuadas, em um mundo que se move pela informação em formato exponencial, no qual a estrutura organizacional precisará estar alinhada com este contexto e entender a disrupção. Palavra muito usada e de conceito complexo de ser praticado, afinal envolve interrupção do curso normal de um processo, uma ruptura com o que está institucionalizado. O engenheiro agrônomo e professor Décio Zilberstein, fundador e presidente do Conselho do Pensa, contou a primeira razão de sucesso encontrada após analisar várias cooperativas em estudos da universidade. Eu diria que uma primeira razão de sucesso são regras claras, transparentes. O produtor rural precisa de confiar na organização que é dele, que ele criou, e, portanto, regras claras e regras de governança bem definidas. Governança é um termo moderno, mas que as cooperativas, de alguma forma, adotam há muito tempo. Governança tem a ver com um ponto, que são aquelas regras. Regras para cooperar, regras para tomar decisão em conjunto, que é muito difícil, pode ser conflituoso. Vários momentos as cooperativas têm que debater muito para tomar uma decisão em conjunto. E, finalmente, regras para dividir o valor. Lembremos uma coisa, pode ser que o valor gerado seja negativo. Projetos podem não dar certo e a cooperativa tem que ter regras para lidar com essas situações. A segunda ou a terceira é a escala. Aqui eu tenho que colocar para vocês com muita clareza um dos pontos centrais da cooperação. O agricultor, por maior que seja o agricultor, perante os players do mercado, ele é pequeno. Mesmo os grandes produtores dessa região, perante as empresas com as quais vocês têm que operar, vocês são pequenos, ínfimos. E aí eu explico isso já. A escala é fundamental para você, para a cooperativa, poder exercer um papel de equilíbrio nas compras em comum e nas vendas em comum. É o que eu chamo do feijão com arroz bem feito do cooperativismo. Esse é o início da ação cooperativa em geral. Antes da cooperativa industrializar, antes da cooperativa avançar na cadeia produtiva, ela tem que fazer o feijão com arroz bem feito. Compras em comum e vendas em comum. E isso tem a ver com a sua escala, para ela poder lidar com as empresas que vendem insumos e para ela lidar com as grandes corporações que compram o seu produto. Eu vou falar um pouco mais sobre essa situação daqui a pouco. Há um grande desequilíbrio em todo o mundo quando nós temos uma grande concentração nas duas pontas, ou seja, nós temos uma situação nas quais a escala importa, porque nas compras e nas vendas, ou seja, as empresas que vendem para o produtor e as empresas que compram do produtor são cada vez mais concentradas no mundo. Pois bem, eu já chamei do feijão com arroz bem feito para lidar com a concentração. Nós temos hoje 5 corporações no mundo que ditam a tecnologia para a agricultura global. E nós temos outras 5 corporações que compram as commodities agrícolas. Esse é o mundo no qual o empresário rural vive entre 2 setores altamente concentrados. Daí, eu volto ao tema da defesa. Uma das razões para que a gente coopere é para se defender. Não tenham dúvida que as margens do produtor em qualquer região de originação no mundo, e vocês estão aqui numa região importante de originação, está muito bem calculada pelas corporações que vendem insumos para vocês, que compram o seu produto. Cabe ver o risco que vocês, empresários rurais, têm que correr para participar desse jogo. E aí a importância da cooperativa. Você precisa da escala da sua cooperativa para equilibrar o mercado.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.